até o versículo 19. Vamos deixar um pedacinho para o próximo domingo, concluir a exposição do profeta Ageu. Ageu capítulo 2, versículo 10. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, queremos te pedir, por favor, queira falar com o teu povo por intermédio desta palavra tão antiga, mas continua tão atual, tão pertinente para as nossas vidas. Dá-nos humildade, Senhor, para receber a exortação que vem do Senhor. Dá-nos humildade para compreendermos que o Senhor é Senhor sobre nossas vidas, sobre as nossas vidas. Que nós não somos donos de nós mesmos. E fomos comprados pelo alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue do nosso Senhor. Que pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte. Por isso, Pai, santifica teu povo enquanto escuta as sagradas escrituras sendo ministradas. Que o Espírito Santo de Deus mova os nossos corações, nos conduzindo para uma vida de obediência. Nós oramos, confiados em Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, Deus ele está mais interessado naquilo que somos do que naquilo que fazemos. Temos uma tendência enorme de apresentar obras diante de Deus, e estas obras, muitas delas, são meramente atos externos da religião. Tenho falado disso muitas vezes. E por que é tão importante falar sobre estas coisas? Porque nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre elas. O nosso Senhor Jesus Cristo sempre alertou os hipócritas e fariseus que, como um sepulcro caiado, por fora estavam pintados de branco, mas por dentro são ossos podres.
cheirando mal. Então, quando olhamos para a passagem de Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 10, nós vemos que Deus, o Senhor da aliança, chama seu povo à santidade. Se vocês perceberem, a primeira mensagem do capítulo 1, Deus chamou o povo dele a uma reflexão. Reflitam se o reino de Deus é primeiro lugar na vida de vocês. Vocês têm colocado o seu reino e não o reino de Deus em primeiro lugar. O profeta Ageu leva o povo a uma reflexão. A segunda mensagem é que o profeta chama, o próprio Deus chama, pela boca do profeta, chama o povo ao trabalho. O povo precisa trabalhar, o povo precisa construir o templo do Senhor. O povo precisa se dedicar na obra de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui no capítulo 2, esta outra mensagem, essa terceira mensagem, e é aqui exatamente nesta mensagem que Deus chama o seu povo a uma vida de santidade. Queridos irmãos, o que emperra, o que atrapalha a obra do Senhor não é a falta de recursos. Não é falta de dinheiro. O que emperra a obra do reino de Deus não são os inimigos externos. Eles sempre existiram e sempre existirão. O que emperra a obra do reino de Deus aqui é o pecado. O pecado é o grande mal na vida da igreja. A começar pelos seus líderes, até chegar nos liderados. O pecado é traiçoeiro e tem destruído o crescimento do reino aqui. Quando eu digo destruído, é atrapalhado um pouco. É claro que nada poderá resistir ao avanço do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porém, pecados, muitas e muitas vezes, coloca a igreja no chão, na lama, para a vergonha da comunidade, para a vergonha do Evangelho e para a desonra do reino, do nome de Deus. Quando olhamos para o capítulo 2 de Ageu, nós percebemos que o nosso Deus, o Deus da aliança, o Deus do pacto, Ele não quer apenas rituais religiosos. Ele exige santidade do seu povo. E a obediência é o melhor sacrifício que um homem e uma mulher podem oferecer a Deus. Obediência. Sem obediência, meus irmãos, tudo que colocamos nas nossas mãos, tornam imundos aos olhos de Deus. Tudo que tocamos se torna imundo aos olhos de Deus. Estamos nesta penúltima passagem, 2 meses e 3 dias da segunda mensagem do profeta Ageu. E exatamente 2 meses e 3 dias depois da segunda mensagem, Deus volta a falar com o povo. E aqui no capítulo de número 2, de 10 a 19, Deus ele dá ordens para que se consultem os sacerdotes. Perceba o versículo de número 11, e vocês verão que aqui Deus dá ordem para que o povo consulte aos sacerdotes acerca do ritual da contaminação e da purificação. Era um ritual levítico. Nós encontramos esse ritual no capítulo 6 de Levítico.
Das duas perguntas que nós encontramos aqui no versículo 12 e no versículo de número 13, essas duas perguntas feitas aos sacerdotes, que eram responsáveis pela interpretação da lei mosaica, duas respostas foram dadas, uma negativa e outra positiva. E todas estas respostas, ou todas essas perguntas e suas respostas, estão ligadas ao grande chamado de Deus para o seu povo. E o grande chamado de Deus para o seu povo é a santidade. Então eu quero tratar com vocês nessa noite sobre santidade, um chamado de Deus para o seu povo. Santidade, um chamado de Deus para o seu povo. E este chamado, ele é anunciado por meio de uma parábola provocante. É o primeiro tópico que eu quero destacar aqui. Uma parábola provocante reflete o grande chamado de Deus para o seu povo. Veja, por favor, os versículos 11, 12 e 13. Percebam, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Prestem atenção à pergunta. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, e no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. Versículo 13. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. O que nós percebemos nesta primeira parte da profecia, nesta parábola provocante, é que as coisas santas, irmãos, elas não têm poder de tornar puras as coisas imundas. Nenhum ritual em que há elementos ali, como nós vimos, vinho, azeite, mantimento, qualquer outro mantimento, pão, cozinhado. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar uma destas coisas, no versículo 12, ficará isto santificado? O profeta diz, os sacerdotes dizem que não. E eles estão respondendo corretamente. Eles estão respondendo corretamente, porque o significado claro é que santidade não pode ser transmitida de um objeto para o outro, nem de uma pessoa para outra. Preste atenção para as lições que ficarão mais claras ao final desse tópico. O texto diz que a santidade não pode ser transmitida de um objeto para o outro, nem de uma pessoa para outra. Imagine você que está com uma saúde de ferro, você está muito saudável e tem alguém que está doente. Você não tem como transmitir tua saúde para aquele doente. Pensemos aqui na Covid, por exemplo. Você está saudável, talvez com a sua imunidade lá em cima, e alguém que está doente de Covid, você não tem como transmitir tua saúde para ela. Não tem. A tua santidade, a tua saúde é pessoal. Aqui a ideia é exatamente de que a nossa santidade, ela é algo pessoal, é algo que nós precisamos zelar, e não há como nós mudarmos o estado do outro. Mas o contrário, veja o contrário. Veja o versículo de número 13.
Então perguntou Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. A lição é muito clara, irmãos, é que a santidade não se transmite de uma pessoa para outra, mas o pecado sim, ele atinge outras pessoas, prejudica outras pessoas. Então pense num doente de Covid que está infectado com o vírus. Se ele espirrar próximo de você, se houver uma aproximação, você que estava saudável, você pode ficar doente. Meus irmãos, o profeta, ele aplica esta parábola no versículo de número 14, dizendo: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. O que ali oferecem, tudo é imundo. Meus irmãos, isso é muito triste. Essa mensagem é muito dura. Deus está dizendo para o seu povo, lá na época de Ageu, que não bastava eles oferecerem animais sacrificados como uma forma de agradar a Deus, porque apesar desses animais serem puros pelo pecado do povo, essas ofertas, elas se tornam impuras, elas se tornam sem valor, elas não são aceitas diante de Deus, porque o que Deus quer do seu povo é santidade e não religiosidade. O que Deus quer da sua igreja é que ela seja para Deus uma igreja santa e não simplesmente uma igreja religiosa. Aqui há uma crítica poderosa para com os membros do povo de Deus do Antigo Testamento. O próprio profeta, pela boca de Deus, diz: assim é este povo. O que ele está dizendo? É que esse povo está com as mãos sujas, e tudo que ele tocar se torna sujo. Esse povo está com a mão impura, tudo que ele tocar se tornará impura. Por que tantas e tantas vezes nós oferecemos cultos ao Senhor, e nós nos sentimos, ao final, sentimos que Deus não se agradou dos nossos cultos, das nossas programações, dos nossos rituais religiosos, porque as nossas mãos estão sujas de pecado. Os nossos olhos, os nossos corações estão manchados pelo pecado, e tudo que nós fazemos desagrada a Deus. Não por causa da música, não por causa da pregação, não por causa das orações, mas por causa do pecado. Precisamos nos lembrar disso. Precisamos nos lembrar que o pecado é contagioso e ele causa um grande prejuízo na vida de uma igreja. A aplicação espiritual desta passagem do profeta é que está no versículo 14. É que a negligência sacerdotal contaminara toda a nação. A nação inteira pagava o preço de sua liderança. Os pecados da liderança respingam nos liderados. O pecado do pastor, o pecado do diácono, o pecado daquele membro da diretoria, o pecado do presidente do departamento, esse pecado contamina outros, esse pecado abate a vida da igreja. E o que Deus quer não é que ofereçamos mais culto, que tenhamos mais programações. Nós temos visto uma igreja cheia de movimento e mais movimento, e o povo gosta de movimento, porque o problema é que quando nós estamos em movimento, nós paramos de refletir sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados. É muito mais fácil maquiar pecados do que tratá-los. E o profeta está aqui
trazendo à tona os crimes dos sacerdotes, os pecados do povo, dizendo: vocês estão imundos, lavem as mãos de vocês, lavem o coração de vocês, porque senão Deus não vai aceitar os seus cultos, as suas ofertas. Irmãos, por que falamos de culto? Porque no Antigo Testamento o culto era sangrento, cruento, por meio de animais sacrificados. Hoje o culto, ele não é mais por meio de animais sacrificados, é um culto racional. Conforme Romanos 12, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lábios que confessam o nome do Senhor. Então nós temos aqui um chamado à santidade sendo verificado, sendo anunciado por meio de uma parábola, a parábola da ideia aqui da contaminação e da purificação. A segunda coisa que gostaríamos de destacar é que essa santidade, ela é anunciada pela admoestação, ou uma admoestação solene. Nós temos aqui o versículo de número 15, 16, 17. Percebam aí, irmãos. 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Sabe o que o profeta está dizendo pela boca de Deus? Antes de vocês fazerem coisas para Deus, antes de vocês cantarem, antes de vocês pregarem, antes de vocês darem seus dízimos, suas ofertas, antes de virem a uma religião, a um culto público, considerem tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Que dia? Desde aquele dia, que dia? O dia lá do capítulo 1, da primeira mensagem, a partir do versículo de número 9, que o profeta diz assim, irmãos, volte lá para o capítulo 1, versículo 9, e você vai ver que aquele dia, do versículo 15, é o dia em que Deus amaldiçoa o povo, suas plantações. Veja, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando o trouxerdes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que é isso? Isso é reter a bênção. E qual outro nome dado para reter a bênção? Deus julgar, punir, amaldiçoar as plantações. Está aqui claramente. O profeta está dizendo no capítulo 2, versículo 15, o profeta está advertindo: pensem bem. Pensem bem. O que vocês estão fazendo? Pensem bem. O que está acontecendo? Pensem bem o que aconteceu lá naquele dia. Antes de vocês fazerem qualquer coisa para Deus. Porque Deus está mais interessado naquilo que somos do que naquilo que fazemos. Essa é uma verdade. E o profeta está trazendo uma admoestação. A admoestação é tipo de um pai para um filho, avisando do risco, do perigo. Cuidado, pense bem, pare com o que você está fazendo. Porque naquele dia da maldição de Deus, do juízo de Deus, da ira de Deus, poderá ser repetido aquele dia na vida de vocês. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Irmãos,
Deus não se interessa com currículos. Não se interessa. Os membros da igreja, os mais antigos da igreja, que construíram os trabalhos, que plantaram, eles são honrados, precisam ser lembrados, precisam ser lembrados com boas lembranças. Mas nós não podemos apenas deixar um currículo de serviço. Nós temos que deixar um currículo de santidade, de piedade. O histórico do povo de Deus tem que ser um histórico limpo. E ficha limpa não significa falta de pecado meramente. Significa que aqueles pecados, todos eles foram confessados, todos eles foram deixados, todos eles foram arrependidos, todos eles foram pecados que o povo se envergonhou na época que praticou e abandonou o pecado e são honrados, porque todos nós vamos errar, todos nós vamos pecar, mas a diferença entre o povo de Deus e aquele que não é povo de Deus é que o povo de Deus se arrepende, o que não é povo de Deus continua e nas trevas dos seus pecados. O profeta está advertindo esse povo, admoestando, dizendo que a negligência na obra de Deus vai acarretar sérios prejuízos ao seu povo. O pecado atrai inevitavelmente a disciplina de Deus. Veja o versículo de número 16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Preste atenção que o profeta está dizendo, pela boca de Deus, o profeta está dizendo que Deus feriu o povo pelos seus pecados no passado. O povo deixou de colher frutos da sua plantação, no versículo 16. Deus os feriu com queimaduras, Deus os feriu com saraiva, com ferrugem. E tudo que eles fizeram com suas mãos, Deus os visitou com ira, punindo aquele povo. Mas pasmem, o detalhe no final do versículo 17 é que não houve um só que se arrependesse. Não houve um que pudesse se arrepender, nenhum. Preste atenção para a dureza do coração deste povo. Preste atenção para a dureza do coração desta nação. Deus os visitou com ira, Deus pesou a mão sobre eles, Deus os disciplinou. Mas eles não se arrependeram. O que precisamos lembrar, irmãos, que a disciplina de Deus sempre visa o arrependimento do faltoso. Visa o arrependimento. Mas não apenas o arrependimento. A disciplina de Deus também é uma defesa da sua santidade. A disciplina, ela declara a santidade de Deus, a santidade do povo de Deus. E mesmo quando aquele que é disciplinado não se arrepende, o nome de Deus é glorificado porque a ira de Deus, a punição de Deus revela que Deus é santo e não tolera pecados não confessados, pecados escondidos no seio da comunidade. Deus visita com disciplina. É o que nós estamos olhando aqui, à luz da passagem, muito clara, muito transparente. Então nós temos aqui uma admoestação solene. Pensem bem. Não negligencie a obra de Deus, porque a negligência vai acarretar sérios prejuízos. Não viva uma vida aquém da vontade de Deus, porque o pecado atrai inevitavelmente a disciplina de Deus. E essa disciplina
ela tem como propósito que o homem se volte para Deus. O texto no versículo 17, finalzinho, diz que não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Que dureza de coração. Por último, nós temos aqui, nós vemos o chamado à santidade. Esse chamado à santidade, ele não é apenas acompanhado de ameaças, de admoestações. Ele também é acompanhado de promessa, irmãos. Benditas promessas para o seu povo. Veja o versículo 18 e o versículo 19 de Ageu 2, que diz: considerai, eu vos rogo. Veja, irmãos, é como alguém que está pedindo para que pensem bem, parem com essa rebeldia de vocês. Considerem, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, desde este dia, eu vos abençoarei. Deus está dizendo, a partir de hoje, parem o que vocês estão fazendo, que desonram ao Senhor, e comecem hoje a obediência. E a partir de hoje, eu vou abençoar vocês. Eu vou derramar chuvas de bênçãos na família de vocês, na vida de vocês, no casamento. Aqui são aplicações, irmãos, que eu já estou apontando. A passagem não fala em detalhes, mas no ponto de abençoarei. Contudo, o versículo 19 já indica que as bênçãos, dentre muitas, as bênçãos que Deus está prometendo aqui é que a videira vai florescer, que haverá frutos na figueira, que haverá frutos na romeira, a oliveira também vai produzir frutos, e haverá sinais externos da bênção de Deus. A bênção de Deus. Precisamos nos lembrar que somos um povo santo, como propósito de Deus. Deus quer e continua atraindo um povo para si. Esse povo é santo, já está aberto. Este povo santo, ele ainda não é sem pecado. Esse povo santo, ele foi chamado com um propósito, separado para uma missão, e agora precisa estar tirando aquilo que impede a sua santidade. Conversando com uma pessoa recentemente, ela disse assim: pastor, o caminho de Jesus Cristo é o seguinte: é eu começar a segui-lo na caminhada cristã, e vem um empecilho, uma barreira, e eu preciso tirar essa barreira que impede a minha caminhada com Deus. Aí ele disse assim: a mentira. Então, tira a mentira que me atrapalha da caminhada com Deus, e eu continuo a caminhada com Deus. E ali aparece uma outra barreira, a barreira do furto. Então eu tiro essa barreira do furto, da frente do caminho, para que eu continue a caminhada com Cristo. E ele também falou: e o adultério, o pecado, eu estou caminhando no caminho de Cristo, e ali aparece o empecilho do pecado de adultério, e eu preciso tirar esse pecado da frente do caminho, para que eu ande no caminho de Cristo. E eu tenho que concordar que ele está certo. Está certo. Porque é exatamente isso que Deus quer do seu povo: obediência, meus irmãos. E aqui está a mensagem para a igreja, para mim
E para vocês, não tem segredos. Não tem. Não tem porque Deus brincar de esconde-esconde. Não tem. Está claro, desde o início, que Deus quer que o seu povo seja diferente de todos os povos do mundo. A igreja foi chamada para brilhar. A igreja foi chamada para salgar. Que luz é essa que não ilumina? Que sal é esse que não salga, que não dá gosto, que não produz os efeitos necessários? Tem alguma coisa, meu irmão, você que está me ouvindo aqui nesta noite, você que veio aqui a esta comunidade, ao culto público, tem alguma coisa na sua vida que está impedindo de você caminhar o caminho cristão, a caminhada cristã com êxito? Tem alguma coisa? Tem algum pecado que está te atrapalhando? O culto, ele tem também um dos propósitos, ser admoestação para você, te ajudar a refletir sobre a sua vida e assim você sair daqui com oportunidade de jogar fora o pecado e andar no caminho da obediência. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que cultos têm sido apenas como um estabelecimento comercial em que a gente vem consumir um produto. E quando a gente não gosta do produto, a gente quer procurar o produto que a gente gosta em outro lugar. Mas a igreja nunca foi e nunca será e nunca deverá ser um estabelecimento comercial, um centro de conveniências. Não. Aqui, a igreja é muito mais como um hospital do que como um centro de conveniências. Aqui é todos nós doentes, precisando ser tratados, curados dos nossos próprios pecados. E só há um que pode nos ajudar: o médico dos médicos, o Senhor da igreja. E Ele faz isso por meio da sua palavra. Então, nos rendemos a esta verdade. E saiamos por aquela porta hoje. Você que é jovem, que está presente. Você é o mais idoso aqui que está presente. O mais idoso e o mais jovem. Passe por aquela porta. E se sinta desafiado a ser luz. Ou melhor, a brilhar. Seja desafiado a salgar com seu relacionamento, nos seus negócios, entre seus amigos, entre sua família, e você vai ver como o evangelho vai florescer aqui. A igreja não vai prosperar enquanto pecados não forem removidos do meio da comunidade. Os meus e os seus precisam ser removidos. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus, nós queremos te louvar por esse profeta que foi levantado há tantos anos atrás para exortar aquele povo lá no Antigo Testamento, que estava vivendo tão indiferente para com as coisas de Deus, que estava vivendo de modo tão egoísta. E o Senhor, que ama o teu povo, traz exortações para despertar o seu povo, para que este povo se volte para ti. Aqui estamos nós também, como herança, parte deste povo, que ouviu a tua palavra e que deve estar disposto a obedecer a ti em cada detalhe. Senhor, não permita que o nosso orgulho, nossa arrogância, nossa prepotência, nossa sensação de independência ou atos de uma suposta independência nos conduza para longe da comunhão com o Senhor. Que o Espírito Santo, nosso Deus santificador, traga uma reflexão à luz desta passagem para todos nós. E que esta semana nós estejamos dispostos a remover
tudo aquilo que tem nos atrapalhado de caminhar a caminhada cristã, que tem nos impedido de crescer em santidade, olhando sempre para Jesus como modelo perfeito de obediência, para que quando nós falharmos, saibamos recorrer ao único que pode nos ajudar verdadeiramente. Esse Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, uma vida santa, para que pudéssemos viver por meio dele e glorificar o nome do nosso Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.